Olá, eu estou aqui com o Henrique Chagas, uma pessoa com uma história de vida extremamente interessante. Eu fui descobrir o Henrique, para quem estiver nos assistindo aí, não nos conhecer direito, eu fui descobrir o Henrique no interior do estado de São Paulo, a aproximadamente, se não estou enganado, 500 quilômetros da capital, na cidade de Presidente Prudente. Ele fala que é marrano. Henrique, eu não sei o que é marrano. Como é que fala a palavra? Marranos? Marrano. Eu não sei o que é um marrano. Por favor, se apresenta para a gente, explica aí um pouquinho da tua história de vida, o que é um marrano, como é que você chegou à conclusão de que você é um marrano. Muito bem. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão assistindo. Meu nome é Henrique e meu nome é Henrique Chagas, mas aí você vai ver escrito aqui na baixo que o meu nome é Henrique Verdes Trigos. Tá? E eu vou explicar cada coisa disso aqui. Eu moro hoje na cidade de Presidente Prudente, onde eu estou, e eu me descobri como marrano, porque marrano são aquelas pessoas que eram judias, de descendentes de judeus, e elas foram obrigadas, por conta da Inquisição, por conta da perseguição contra os judeus, foram obrigadas a se converter ao catolicismo. Então, inúmeras pessoas fizeram isso, e muitas pessoas, até na época do descobrimento do Brasil, vieram para o Brasil como judeus para colonizar o Brasil, porque eram degredados e fugitivos de Portugal por conta da Inquisição, né? E vieram para cá. Então, como é que eu sei que eu sou descendente de marrano? E aí eu sei, e eu por conta de que há várias tradições na minha família que são eminentemente judaicas. São costumes judeus, não são costumes católicos, não são costumes protestantes, são costumes de que só o judeu pratica. Se é um costume tradicional da família que só o judeu pratica, ela tem uma tradição judaica. Especialmente uma tradição judaica que era perseguida pela igreja. Então, tem alguns costumes, por exemplo, alguns costumes que a igreja já desconfiava que a pessoa era judeu, porque as pessoas convertiam ao catolicismo, mas continuavam a praticar os costumes judaicos, aí era motivo para a perseguição contra eles, porque eles, na verdade, não tinham se convertido coisa nenhuma. Né? Mas aí, como meu pai foi muito católico, meu pai e minha família eram católicos, meu pai era leitor quanto mais da Bíblia, conhecia a Bíblia de cabo a rabo, não tinha quem o duvidasse e quem o contradissesse, pegasse em contradição em alguma fala dele, ele sabia tudo. Né? Ele E eu também ficava, aprendi. desculpa te interromper, pela tua memória, assim, ele ficava mais no Velho Testamento ou ficava no Novo? Ele gostava de tudo, mas ele tinha muita predileção por alguns livros históricos, né? Você pode pegar aí o Livro dos Reis. Por exemplo, eu tenho um irmão que se chama Davi. Tá? Só para você ter uma ideia. Então, o nome do meu irmão Davi decorre de onde? Né? Não preciso nem explicar muito. Então, o seu pai tinha se convertido, verdadeiramente se convertido ao cristianismo. Sim, ele era católico, ele frequentava a igreja, ele discutia com o padre, ele dizia, tudo que tinha alguma coisa, ele tinha a fala dele. Meu pai tinha um lugar de fala muito apropriado dentro do catolicismo. Só que ele tinha alguns comportamentos, assim, algumas coisas que ele trouxe inconscientemente da tradição da família dele. Por exemplo, eu vou dizer alguns exemplos que são extremamente judaicos. O meu pai, quando ele ia no cemitério, ele sempre colocava uma pedra em cima do túmulo. Tá? E se você viajar ao Nordeste brasileiro, por exemplo, onde tem muitos marranos que estão lá, nos cemitérios em beira de estrada, você vai ver uma pedra em cima daquele túmulo. Se você for a Jerusalém, o que você vai ver de pedra em cima dos túmulos lá no cemitério de Jerusalém é muita coisa. Lá no Monte Moriá. Qual o significado dessa pedra? Olha, eu não tenho a lembrança muito clara agora do significado da pedra, porque a gente acaba fazendo e acaba até perdendo
aquele significado que eu não sei de cor. Não sei mesmo. Mas meu pai fazia isso. Eu fui a Jerusalém algumas vezes, né? E na última vez agora que eu fui a Jerusalém, eu estive no cemitério lá no Monte Moriá e eu vi a quantidade de pedras que são colocadas lá em cima dos túmulos. E aí eu fiquei sabendo, vendo um filme, não sei o que, do sertão, mostrando cenas de cemitério e em cima dos túmulos um monte de pedras. E aí eu fui me ligando. Aí meu pai fazia isso. Meu pai colocava pedra em cima dos túmulos. E toda vez que eu vou ao cemitério onde meu pai está sepultado, eu também coloco pedra no túmulo dele. Da mesma forma que quando eu fui lá no Museu do Holocausto em Jerusalém, eu também coloquei pedra lá no memorial dos que morreram por conta do Holocausto. Verdes Então, Trigos. Eu gostei desse sobrenome, Verdes Trigos. Gostei. Verdes Trigos, me fala uma coisa. Eu acho bonito essa questão da tradição, como você coloca. Eu não sei o significado, mas me soa tão bonito, rapaz. Você colocar uma pedra sobre o túmulo ali, com certeza deve ter um significado, mas é muito bonito. Tem. Eu vou até pesquisar, porque esse significado eu não sei. Né? Agora, pretendo, por exemplo... Desculpa. Eu pretendo pesquisar e colocar na edição, viu? Eu costumo colocar uma explicação,zinha. Espera um pouquinho, segura só um pouquinho, meu amigo, segura um pouquinho. Você está falando da região de Marília, Como é que chamava a cidadezinha lá? É onde você nasceu? Eu nasci no município de Cruzália, próximo a Cis. Fica mais ou menos uns 100 quilômetros de Marília. Marília ali. Isso. Prudente e Marília são o quê? 100 quilômetros uma da outra? Não, 200 quilômetros. 200. 200, né? Ok. 200 quilômetros. Porque Prudente está mais a oeste. Você falou uma coisa que, para não desviar da nossa espinha dorsal, da nossa prosa, eu só vou citar, mas vou pedir para você não comentar. Você falou que estudou bastante no colégio que você estudou. São Tomás de Aquino. E o pai, um dos considerados doutores da patrística, Santo Agostinho. Não comenta, mas está vindo aí, já está na ilha de edição, um ciclo de pesquisadores da ética, da teologia, da filosofia de Santo Agostinho. Uma quantidade enorme de mestres, doutores, pós-docs. Eu estou à caça dos pesquisadores de Santo Agostinho. Tem tanta coisa. Não comenta. Eu sei que você vai ficar doido para comentar, mas não comenta. Você vai gostar. Quando eu subir esses vídeos, eu vou te avisando aí. Legal, cara. E aí? Tá, eu agora sei um pouquinho do teu passado, do teu interesse pela teologia. Você falou que estudou um pouco de teologia e filosofia. Vamos falar mais um pouco desse teu passado. Como é que foi esse seu interesse pela teologia, pela filosofia e pela religião? Olha, como eu tinha a família, meu pai era religioso, e eu morava em Cruzália, era uma cidade da roça. Nós morávamos na roça e trabalhávamos na roça. Eu trabalhei na enxada e usando minhas mãos para trabalhar, como meu pai também trabalhava. E aí eu tinha a certeza o seguinte: se eu ficar aqui, neste lugar, eu não serei nada. Eu tenho que partir daqui, né? Eu tinha que sair de lá, né? Não tinha como eu continuar. As pessoas me consideravam bastante inteligente, bastante isso, bastante aquilo, só que eu também não servia para a roça. Eu era muito franzino, muito fraco, muito doentinho. Eu sou cego de um olho, tenho um joelho tudo estourado. Agora, por exemplo, eu já estou surdo de um ouvido. Então, eu não tinha mesmo... Espera aí, cego de um olho, surdo de um ouvido, franzino? Franzino. Então, eu não tenho, como é que fala? Não tem força física, nada né? para ser. Não tem condição física para trabalhar na roça. Uhum. Não tinha mesmo, né? Aquelas pessoas que trabalhavam na roça, eu não tinha páreo para eles. Ali não era páreo para mim, né? Então eu tinha que sair dali. Então um dia passou um homem lá, um canadense, na minha escola, recrutando pessoas para levar para Marília, para estudar, né? Estudar no colégio interno, do Colégio Cristo Rei, na cidade de Marília. Eu não tive dúvida. Aquele homem lá botou o disco, o LP da banda Marcial Cristo Rei,
e ele chamava Fernando Lafontaine, que era um canadense de Quebec, e ele convidou, eu aceitei na hora. Aí, quando chegou à noite, você tinha quantos anos? 12 anos. Tá? Eu aceitei na hora. Estava na 6ª série. Eu aceitei na hora, e à noite, naquela mesma noite, ele esteve na nossa casa, lá numa casinha de madeira, de 4 cômodos, que era uma cozinha, uma salinha e 2 quartos, e a sala tinha acabado de colher arroz, e a sala estava cheia com alguns sacos de arroz entupido, e aquele homem chegou com um Fusca, que era um Fusquinha que ele tinha, chegou lá no sítio, e falou para o meu pai que eu poderia estudar em Marília. Meu pai falou, não tem condição. Não tem chance. Por quê? Porque não tem dinheiro. Não tem como bancar isso aqui. Ele falou assim, isso não é problema. O senhor me dá um saco de arroz a cada ano. Meu pai falou, se for só um saco de arroz cada ano, está fechado a conversa. E a partir daí, no ano seguinte, no mês de fevereiro, eu fui para Marília para estudar lá em Marília, só que eu também tinha incumbência de fazer as provas de concurso de bolsa de estudo. Então, era um colégio particular, já da classe alta mariliense, até hoje, e aí todo ano eu prestava concurso para bolsa de estudo, e todo ano eu passava em primeiro lugar e ganhava a bolsa de 100%. Então, eu ganhei, por mérito, essas bolsas do colégio. Né? E aí fui estudar lá, só que era um colégio religioso, era um colégio dos padres canadenses, eu ouvia francês o dia inteiro, né? Eu não tenho francês muito bom, eu não falo bem francês, não, mas por conta de que eu não falava mesmo, eu só ouvia. Né? E aí, estudando lá, eu tinha que estudar, além do colégio normal, eu também estudava os ensinos religiosos, Bíblia, filosofia, tinha aula sobre os irmãos do Sagrado Coração. Aí, quando fui passando, chegou no colegial, daí já tinha filosofia mais profunda, né? E assim foi. Depois fui para Belo Horizonte fazer, fui para Campanha, no sul de Minas, fazer o noviciado dos irmãos do Sagrado Coração, e depois fui para Belo Horizonte de novo, estudar lá. Pera um pouquinho. Como é que é esse negócio aí de fazer noviciado? Você ia ser um religioso? Porque eu estava no barco. Mas você queria? Não, não é que eu queria. Meu filho, não existe querer para pobre. Pobre não quer. Tá bom, aí você foi. Aí você foi. Fui, não tinha o que fazer. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição física para trabalhar na roça. Mas o seu colégio que te enviou? Sim. Ah, tá. Tudo quem me pagou, quem me bancou tudo foi o colégio que eu estudei. Os irmãos do coração. E eu fui fazer um noviciado em Campanha, no sul de Minas, conheci o sul de Minas, andei por lá, eu ajudava as pessoas, pregava, tinha um coração aberto. Quando cheguei a Belo Horizonte, cheguei num ano lá de uma inundação no Ribeirão Arrudas, imenso, que foi em 1979, inundou tudo. Eu fiquei lá, acho que uns 2 a 3 meses trabalhando na beira do Ribeirão Arrudas, ajudando até a levantar barraco com tijolos. Verdes Trigos, assim, tudo bem, né? Eu até ri, achei engraçado. A vida tem coisas engraçadas. Você falar que pobre não tem. Mas a impressão que eu tenho quando você fala é que você tinha um coração voltado para Deus, voltado para as pessoas, e dava a impressão que você tinha um chamado. Dá essa impressão. Eu vivi isso. Uhum. Eu fazia por isso. E é bonito isso. Eu fazia por isso e eu fiz por isso. Então, eu deixei a congregação dos irmãos, essa congregação, no final de 1982, né? Por conta de que eu já estava de volta na cidade de Marília e eu já tinha começado a fazer... Eu fiz 2 anos de psicologia na Unimar, lá na Universidade de Marília. E nesse período eu estudava psicologia e os irmãos haviam adquirido uma escola na cidade de Formosa, no estado de Goiás. Né? E aí o provincial, o chefe da congregação, era o irmão Gilles.
E o irmão Gilles quis conversar comigo porque ele tinha uma proposta do conselho para que eu fosse para a cidade de Formosa dirigir uma escola. Dirigir uma escola lá em Formosa. Naquela época, 1982, Formosa fica lá, acho que 250 quilômetros para cima de Brasília, no estado de Goiás, né? Nem sei mais direito, mas é uma cidade que não tinha muito acesso, as estradas eram de terra, telefone não havia telefone, era só uma ligação lá na telefônica, era um lugar muito, muito distante. E eu estudava psicologia. A minha pergunta foi o seguinte: como é que eu vou estudar? Né? Aí o irmão Gil disse o seguinte: não, você vai transferir sua faculdade lá para Brasília. Você vai estudar em Brasília e você vem todo final de semana para Brasília, vai estudar em Brasília. Você trabalha a semana lá em Formosa e no final de semana, sexta e sábado, você vem estudar em Brasília. Eu falei, achei que era meio complicado a história. Né? E a aquisição dessa escola estava direcionada para a minha pessoa. Eu trabalhava no Colégio Cristo Rei como coordenador de curso. Eu fui coordenador do curso colegial, lá no colégio, eu já trabalhava lá, e estudava psicologia. Né? Aí foi, por volta do mês de outubro, eu disse para ele que eu não poderia aceitar essa proposta, porque era uma proposta que ia me prejudicar muito, né? Pessoalmente. Né? Que era um sacrifício muito grande para a minha pessoa. E aí ele me colocou na parede, ele falou assim: você tem voto de obediência. E aí? Não é? E aí? Eu disse a ele que meu voto de obediência terminava em 31 de dezembro. Estava expirando, né? Hã? Foi o momento de ruptura, então, hein? Sim, por quê? Porque como eu fiz o noviciado e fiz os votos, era renovável a cada ano. Então, todo primeiro Como é de que é o janeiro... noviciado? Me explica, eu não sei como é. Como é que é essa questão do noviciado? O noviciado é onde o cara ele fica noviço. O que é um noviço? Aquele cara que está se preparando para entrar na congregação. Ele vai estudar, vai conhecer a congregação, vai se preparar para isso. Vai ser um padre? É? Vai se tornar um Não, padre? não necessariamente. Porque o religioso não precisa ser padre. E tem padre tem padre que participa de congregação. Então, os padres do Sagrado Coração. O Padre Zezinho ele é uma congregação religiosa. Então, ele fez noviciado e entrou. Agora, um padre diocesano, por exemplo, que está ali vinculado a uma arquidiocese, ele necessariamente não precisa estar vinculado a uma congregação. Ele pode estar, por exemplo, na congregação eu fiz voto de pobreza. Eu não tinha nada. Eu trabalhava, é tudo para a congregação. Não tinha salário, não tinha nada. Né? Eu só trabalhava, vivia, a congregação bancava e está tudo certo. Né? Mas, por conta disso, eu renovava todos os anos o voto temporário que eu fazia na congregação. Não existe um voto perpétuo? Existe apoio de 5 anos. Você tem um tempo para você decidir. Né? E o voto perpétuo você não tira mais. Né? Então, só que meu voto era temporário. Então, eu disse para o irmão Gílio assim, ele falou assim, se você tem voto de obediência, eu falei, eu tenho voto de obediência até o dia 31 de dezembro. Aí o irmão Gílio Ferlan, ele ficou vermelho assim, o canadense, né? Ele ficou assim, eu falei, pois é, irmão, o senhor está me colocando em cima do voto de obediência, então eu estou colocando em cima dos meus votos, eu não vou renovar os votos. Por conta de que estava me exigindo um sacrifício muito grande. Foi um momento tenso, hein? Tenso. Foi uma decisão, porque é o seguinte, enquanto é para eu trabalhar no colégio, enquanto é um sacrifício pessoal, por exemplo, de eu não ter nada, eu não tinha nada. Não ganhava salário, não tinha assim, eu quero comprar hoje um óculos. Não tinha, eu só tenho o necessário, eu tenho um óculos e pronto. Só o necessário. Né? Precisa de relógio? Não precisa. Né? Então, eu só tinha o necessário, era um voto de pobreza. Mas a partir do momento que exige um sacrifício, assim, olha,
você vai ter que morar em Formosa. Tudo bem, eu moro em qualquer lugar. Mas Formosa estava a 250 quilômetros de Brasília. Eu teria que ficar a semana inteira lá. Né? Se chovesse, eu não ia para Brasília, porque era só de jipe. Telefone era por aqueles telefones de manivela. Estrada de terra. Então, como é que eu ia me movimentar diante de tudo isso e estudar minha faculdade de psicologia, fazer final de semana, né? Eu achei muito sacrifício para o que eu estava dando e ter que exigir mais isso. Daí eu falei, não, eu não, se o senhor colocar isso como questão de obediência, o meu voto não será mais renovado em 31 de dezembro. Ele falou, você está renovando? Eu falei, não, eu vou ficar até o último dia. Eu fiquei até o dia 31 de dezembro, 1º de janeiro eu estava desligado. Também sem nada, tá? E ele continuou te tratando do mesmo jeito ou começou? Normalmente. Não. É de uma amabilidade imensa. É de uma irmandade, um amor intenso. Né? Inclusive, até hoje... Todos eles têm voto de pobreza? Sim. Uhum. E é uma coisa bonita, né? Sob certo aspecto, mas deve ser muito pesado. É muito difícil de se viver. Tá? Não é uma tarefa fácil para se viver você fazer votos de pobreza, obediência e castidade. Não é fácil. Especialmente para um jovem. Sim, eu imagino. Né? Ele seguia aquilo. Então, eu fui casto, né, no período em que eu estive, né, com todas as... estudando psicologia. Né? E na minha classe de psicologia só tinha mulher. Eu acho que era eu e mais outro rapaz que éramos homens. É uma aprovação e tanto, hein? É uma aprovação imensa. Eu fui provado, porque a mulherada me provava. Né? Aí, ainda faziam questão de provar, porque sabia que eu era do colégio. Né? Bom, enfim. Então, o assunto religião que está entrando, ele entra na minha vida nessas circunstâncias. Por conta de meu pai e por conta da congregação que eu frequentei, né? E eu estudei na faculdade, estudei teologia lá em São Paulo, na Nossa Senhora de Assunção, né? Que é lá da... Lá você estudou filosofia e teologia? Sim. Não, só teologia. Tá, e chegou a concluir? Não, porque para os irmãos não se exigia a faculdade completa. O que a gente fazia eram matérias que a gente escolhia. Então, entre os irmãos, a gente falava, vamos fazer essa matéria, isso, aquilo. Né? Você chegou a fazer apologética? Eu gostava muito da questão da epistemologia, dos estudos da origem da Bíblia, sabe, interpretação. Então, isso eu gostava muito. Né? Eu não sei qual é a apologética, é muito mais no sentido histórico. Defesa da fé. Mas eu não era muito chegado a esse tipo de coisa. Né? Eu gostava muito as aulas do Frei Gorgulho. Frei Gorgulho é um dos grandes biblistas brasileiros. Né? Tinha uma outra professora muito fantástica, que era a Ana Flora. Ana Flora também era... A gente brincava que o Frei Gorgulho e a Ana Flora eram o casal escatológico. Casal escatológico é ótimo. Porque ela não era freira, né? Mas ele era frei. E eles se davam muito bem por conta de que eles tinham a mesma sequência, tal, do estudo e tudo mais. E você foi fazer direito lá em São Paulo? Não. Eu fiz direito depois que eu entrei na Caixa Econômica Federal. Tá? Porque depois que eu saí dos Irmãos da Restauração, eu fui trabalhar em escola ainda, porque era o que eu sabia fazer. Né? Eu fui coordenador de curso do Colégio Cristo Rei, e no ano seguinte, a Unimar, a Associação de Ensino de Marília, que é da Unimar, me contratou para ser coordenador de cursos da Associação de Ensino de Tupã, que é próximo a Marília. Então, eu fui trabalhar em Tupã para a Associação de Ensino de Marília, que é a mantenedora da Unimar. E eu fui trabalhar lá, e lá eu fiquei vinculado à Unimar
até os meus 24 anos, foi em 1984, é que eu entrei na Caixa Econômica, tinha feito concurso, a Caixa me chamou e eu fui trabalhar na Caixa Econômica em 84. E aí, foi aí que eu, em 1986, eu vim prestar o concurso vestibular aqui na cidade de Presidente Prudente, que tem uma das melhores faculdades de Direito, que é da Instituição Toledo de Ensino. E aí eu vim aqui, prestei vestibular e comecei a faculdade de Direito. E aí... Verdes Trigos, foi bem interessante conhecer aí a tua história de vida, um pouco do teu passado. A gente está caminhando para chegar no presente e eu quero conversar sobre o presente com você e a tua visão de futuro e as questões aí de estudos bíblicos também. Mas eu quero te agradecer por esse primeiro momento, por esse primeiro bloco. Desculpa te interromper um pouquinho, mas já já a gente volta com a sequência. Então, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. A gente volta a falar logo, logo, tá bom? Ok, prazer é meu. Estou aqui de volta com o Henrique Verdes Trigos. Eu chamava de Henrique Chagas e ele me falou do sobrenome dele. Eu achei extremamente curioso e bonito, Verdes Trigos. Me fala um pouquinho aí, Henrique. Primeiro, seja bem-vindo a esse segundo bloco do nosso bate-papo. Você pode me considerar seu amigo ou não, o problema é seu. Eu já estou te considerando meu amigo. Se vira aí para aceitar minha amizade. Com certeza, com certeza, com certeza. Ô, Verdes Trigos, fala um pouquinho para mim desse sobrenome. Exatamente como abrindo que eu falei em bloco anterior, o meu sobrenome é Chagas, mas o sobrenome do meu avô era Terra. E meu avô, ele, num momento de grande lucidez, ele resolveu registrar a família inteira com o sobrenome de Chagas, em homenagem a um amigo dele que tinha o sobrenome de Chagas. E também a um sujeito chamado que tinha o sobrenome de Leite. Então, meu avô mudou o nome dele de Antônio Terra para Antônio Leite das Chagas. Então, na verdade, eu não tenho sobrenome, porque o sobrenome Chagas é meu avô que criou, ele criou do momento de lucidez dele. Já o Verdes Trigos é um sobrenome que eu criei em 1998, porque eu tinha interesse em criar um site na internet, que era uma espécie de blog, que não existia blog na época, 1998, nem o Google existia. E eu já criei um site que eu botei o nome de Verdes Trigos por conta de quê? Em razão de que Verdes Trigos é um quadro de Van Gogh, chamado The Greenwich Fields, né? Eu não preciso explicar a história de Van Gogh, né? E também refere-se a um lugar onde eu nasci, onde eu me criei lá no município de Cruzália, porque as pessoas plantavam muito trigo lá. É uma região às margens do Paranapanema, onde é meio frio. Hoje não é mais assim porque o clima mudou. Mas na época em que eu era criança, lá era bastante frio e o trigo florescia lá. Eu adorava ficar debaixo das árvores, quando criança, olhando o balançar das espigas do trigo. Então, o trigo as espigas do trigo elas balançam como ondas no mar. Então, é a coisa mais linda, especialmente quando o trigo começa a madurar, porque você vê aquela onda verde que vai e uma onda amarela que vem vindo. Então, é a coisa mais linda que eu já vi na face da terra, é o balançar das espigas de trigo por conta do vento. E o vento, para mim... Que bonito isso. O vento, para mim, é como se Deus estivesse falando. O escritor israelense que faleceu o ano passado, o Amos Oz, que é um meu preferido escritor, deveria ter ganhado ganhado o prêmio Nobel, mas não ganhou, infelizmente. Amos Oz, ele disse certa vez que coisa que ele mais gostava de fazer todos os dias de manhã era sair, caminhar pelo deserto do Negev, que fica ao sul de Israel, ele caminhar pelo deserto para ouvir o som do vento. É no vento que vem a inspiração. É no vento que vem as coisas boas. Então eu vou chegar lá no Gênesis,
Bereshit bara Elohim, quando Deus criou o mundo, antes da criação do mundo, diz lá que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra espírito em hebraico é ruach. Ruach é vento. E ruach é vento que gira. Então, o vento de Elohim, vento de Deus, ele pairava sobre as águas. É o vento. É o mesmo vento que Deus soprou na narina de Adão, metaforicamente. Formado do barro, ele soprou na narina de Adão, esse mesmo vento está aqui. Tá? Ele fala conosco. Não existe dia melhor do que um dia de vento. Porque os dias de vento trazem as maiores inspirações, trazem as maiores ideias. É um dia excelente para qualquer coisa. E quando eu ouvi Amós Ross dizer isso, que ele, para escrever os livros dele, ele buscava inspiração ao caminhar pelo deserto do Negev, buscando inspiração, é fantástico isso. Outra coisa importante com relação ao vento e a Deus. Na Bíblia, lá no Êxodo, quando alguém pergunta, quando Moisés pergunta a Deus, qual é o seu nome? Deus não responde. Na Bíblia está escrito que Deus respondeu, eu sou o que sou. Mas isso não é o que está escrito. O que está escrito é quatro consoantes hebraicas. Essas 4 consoantes vogais é que se formou através da latinização, da tradução hebraica para o latim, da palavra Iavé, ou o Ivor transformando-se em J, virou Javé. Né? A palavra original é uma palavra impronunciável. Não se dá para pronunciar o nome de Deus, porque é formado por 4 consoantes que não dá para falar. Se você colocar o nome Javé, colocar o A e o Vé no final, não é o que está escrito. Porque a primeira letra é o Iod. O Iod é I. Né? Iod, que depois, na latinização, vira J. Tá? Mas é o Iod, o rei, o Vav e o rei. Então, 4 consoantes. Ninguém sabe quais são as vogais. Inventaram aí. Tá? Mas, eu escutei uma história de um monge da igreja ortodoxa grega que estava meditando nas montanhas da Macedônia, que ele queria que Deus dissesse qual é o seu nome, como Moisés fez. Porque a tradução, o hebraico tem 4 letras, o tetagrama, que é o Iod, rei, Vav, rei, e que depois traduziu para Iavé, e eu sou o que sou. Né? Mas o nome não é esse, são essas 4 letras. E ele ficou dias e dias em jejum, meditando nas montanhas lá da Macedônia, e um dia ele chegou em cima da montanha, ele olhou para baixo, e ele teve um insight. Ele percebeu o seguinte, não dá para dizer o nome de Deus, não dá para pronunciar, mas as primeiras 2 consoantes é Iod e rei. As 2 últimas é Vav e rei. E o Iod é respiração, o nome de Deus. Quando você diz o nome de Deus, é quando você começa a respirar. Iod, rei, Vav e rei. Quando você respira, você se acalma. Respire. É Deus entrando em você. Respire. É o nome dele. Respire. Quando você respira, você oxigena suas células, você oxigena seu cérebro,
E é o próprio Deus, aquele mesmo vento que estava lá na criação, Ruach, estava lá na criação do universo, pairava sobre as águas. O mesmo vento que redemoinhou, Ruachai, é o mesmo sopro que Deus dá nas narinas de Adão e faz o barro viver. E pode ter certeza, enquanto você respira, Deus está em você. O dia que você parar de respirar, Deus não está mais em você e o seu corpo apodrece. Verdes Trigos, fala para mim dos momentos ao longo da sua vida, desde quando você saiu, desde quando você estava sentado vendo o vento bater nos verdes trigos, até passando pelo teu noviciado, a tua história lá perto do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, em que você ouviu claramente a voz de Deus, o sopro de Deus agindo na sua vida. Conta para mim. Eu passaria a noite. Sei que você não tem tempo e ninguém está ouvindo, vai ter tempo de ouvir. Não, pera aí, não tem problema. Começa, vai contando, depois, se for necessário, eu vou fazer alguns blocos. Pode falar à vontade. Fale disso. Parece-me que você respira isso e eu quero ouvir esse teu lado. Eu já quero adiantar, em primeiro lugar, que eu não tenho religião. Religião é coisa dos homens, é coisa das pessoas. As pessoas inventaram a religião para dominar, para controlar e para manejar politicamente as coisas. Então, religião Desculpa eu te interromper de novo. Meu amigo, tudo bem. Eu te vejo até como desigrejado e para mim isso não é relevante. Eu quero saber, quero ouvir o vento de Deus soprando ao longo da tua vida. Começa sentado lá na árvore olhando os verdes trigos, que eu achei tão bonito. Eu sentado à beira de uma árvore, geralmente lá onde eu nasci, onde eu cresci, eu tinha vários abacateiros, várias laranjeiras, várias coisas. Eu sentava no pé de uma árvore daquela, encostava as costas no tronco, e eu ficava olhando do outro lado do rio, tinha um riacho, do outro lado do rio tinha plantação de trigo. Era perto, não era longe, a coisinha perto. Eu ficava olhando. Aquilo me levava a grandes sonhos. Eu era criança, eu trabalhava na roça, eu não tinha nenhuma esperança de sair dali o que eu fui hoje, o que eu sou hoje. Eu não esperava isso, porque o destino meu e de toda aquela criançada era o quê? Trabalhar na roça. Eu não tinha saúde, eu não tinha condições para trabalhar na roça. Então, eu sonhava com um monte de coisas. Eu sonhava olhando o avião que passava, lá em cima, no alto, com aquelas coisas brancas soltando, eu sonhava com aquilo. Eu sonhava com o futuro, tantas coisas. E eu via Deus agindo na história da minha família. Minha mãe ficou muito doente e meu pai super pobre, não tinha dinheiro para sequer ir visitar minha mãe no hospital em Paraguaçu Paulista. Eu me lembro que certa noite, a gente estava tudo criança em casa, meu pai abriu o livro de Reis, primeiro Reis, ele abriu numa passagem, primeiro Reis, e pediu a Deus. Ele leu aquela passagem e falou assim, eu preciso visitar, no caso a minha mãe, só que não tinha dinheiro. Não tinha como para pagar o ônibus. E pagava porque era distante de quase 50 quilômetros, 60 quilômetros. Aí, do nada, ele se levantou e abriu o guarda-roupa e enfiou a mão no bolso de um paletó. E lá ele catou o dinheiro que estava lá dentro. Que jamais ele imaginou que tivesse lá dentro. Isso eu vi acontecer, eu era pequeno. Falei, é Deus agindo. Tá? E meu pai louvou e agradeceu a Deus por tudo isso. Eu vi quando eu fui para estudar, quando aquele homem passou na minha escola, onde eu estudava, na 6ª série, e ele chegou lá e disse, olha, você pode estudar em Marília, numa escola de renome. Eu não tive dúvida.
Eu vou. Eu disse sim para aquele convite. É Deus a chamando. Ali não estava o irmão Fernando Lafontaine. Ali estava um homem que respirava Deus e que estava falando comigo. Eu fui. Eu vou até economizar tempo aqui. Quando eu fui para Belo Horizonte, você lembrou aqui que eu estava ajudando lá no Ribeirão Arruda, ali eu tinha necessidade de ajudar. Não tinha como. É Deus que fala, vai. Vai. E quantas vezes eu não fui pelo interior de Minas Gerais para fazer pregações, quando eu era religioso, na cidade de Bom Jesus, da Lapa, que fica ali próximo, para cima de Alfenas, para Guaxupé, para aqueles lados ali. Eu andei todo o sul de Minas. E quantas vezes eu cheguei lá e eu tinha que pregar e eu falei assim, o que eu vou dizer? Deus dizia que eu devia dizer. Quando eu não quis ir para Formosa, em Goiás, para dirigir uma escola, porque eu me sentiria muito prejudicado intelectualmente, para estudar e tudo mais, também foi. Eudistrigos, você tinha feito voto de pobreza? Fala um pouco sobre isso. Sim, eu fiz voto de pobreza. Quando religioso, eu fiz voto de pobreza, castidade e obediência. Tá? Então, não tinha nada. Eu andava, só tinha a roupa do corpo, mais uma malinha que tinha, mais outra parede de roupa, e pronto. E assim isso é meio agostiniano, né, não? É porque Agostinho também era assim, né? Depois de uma certa fase, né, na vida. Sim, claro, evidentemente. Mas outra coisa importante, quando eu deixei a congregação dos irmãos, eu também ouvi a voz de Deus. Aí logo depois que eu saí, depois que eu saí de lá, eu comecei a namorar uma moça que era da igreja presbiteriana, né? E aí, por causa dela, por conta dela, por acompanhá-la, eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, normalmente. Só que eles lá estudavam a Bíblia, muita Bíblia. E eu dava aula para eles. Eu fui professor da escola dominical na igreja presbiteriana, né? Tinha até um pastor aqui daqui da região, que ele já é falecido, o pastor Lutero. O pastor Lutero me dizia o seguinte, olha, Deus fala com você através da Escritura, né? Eu falei, basta a fé, basta a graça e basta a Escritura, não precisa mais nada, né? Ou seja, é um pensamento bastante subjetivo e bastante luterano e calvinista, né? E eu me vi assim, né? E para mim não tem necessidade de mais nada, sabe? Não tem necessidade de símbolos. E aí, quando eu estava namorando essa moça, logo na seguinte entrei na Caixa Econômica Federal, eu fui trabalhar na cidade de Assis, muito distante de Presidente Prudente, e eu queria fazer faculdade aqui, porque a moça era daqui, de Presidente Prudente. E aí eu tinha que me transferir naqueles anos 1980, que eram muito difíceis as transferências para cá, né? E era muito difícil a transferência e eu comecei a pedir a Deus, porque eu queria vir para cá, né? E aí acabei vindo para cá. Acabei vindo para cá e aqui fiz a faculdade de Direito, que era o que tinha para eu fazer também, né? Eu tinha aqui em Prudente tinha faculdade de Direito, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Eu vou fazer Direito. Porque eu também não sei como fazer Direito. Não tinha nenhuma... Na minha família não tem nenhum advogado. Eu sou o primeiro, né? E aí, fiz os 4 anos de Direito, né? E já prestei concurso para advogado da Caixa, e já passei no primeiro concurso também, e já mudei daqui e fui para Bauru para ser advogado da Caixa, né? E aí, como advogado da Caixa, eu entrei na instrutoria, porque eu já era professor antes, então entrei antes de existir a Universidade de Caixa, eu já trabalhava na instrutoria, preparando cursos jurídicos e tudo mais, né? Mas na minha vida pessoal... Deixa eu te interromper um pouquinho, fazer uma pergunta. No livro de Hebreus, ninguém sabe exatamente quem é que escreveu, mas lá fala que a fé é a firme convicção daquilo que não se vê.
O que é a fé para você? A fé é exatamente isso, né? A fé é algo que não é racional, porque não tem como eu racionalizar a fé. Eu, por exemplo, certa feita, aqui em Presidente Prudente, eu olhei para um prédio, eu fui levar o pastor Lutero, porque ele era um velhinho, era um verdadeiro pastor, que ele tinha uma maletinha bem surrada, bem velha, com aquele terninho surrado dele. Ele ia lá na favela, lá no fim do mundo, e aí eu ia buscá-lo para levar ele para a casa dele. Eu tinha um carrinho, então eu fui buscá-lo, levar. E eu levava ele, todo domingo eu fazia isso. E aí, eu voltando à casa dele, eu olhei num prédio bonito. Eu falei, gente, eu vou ter um apartamento nesse prédio, eu vou morar aqui. Pronto. Passaram-se muitos anos. Eu havia voltado de Bauru, né? E eu havia me separado daquela esposa dele. Eu divorciei dela, né? A gente chegou à conclusão que ia divorciar. E aí, voltando para cá, surgiu a oportunidade de eu comprar um apartamento financiado pela Caixa Econômica. E eu fui comprar. Procurei apartamento para tudo quanto é lugar. Eu não conseguia achar um apartamento. Aí um dia o sujeito veio lá no onde eu trabalhava e falou assim, estou sabendo que você está procurando um apartamento, você não quer comprar o meu? Falei, onde que é o seu? Aqui perto da África aqui e tal. Falei, vamos lá ver. Aí eu fui lá, entrei na casa dele, olhei, primeiro eu olhei a garagem, né, que se dava certinho para eu estacionar. Aí eu olhei tudo. Eu falei, aí eu fiz as propostas e tal, eu falei assim, se você me deixar, você só leva a sua mudança, mas me deixa a lâmpada, me deixa tudo. Lâmpada, ar-condicionado, para eu não ter que trocar isso aí. Eu já quero mudar aqui dentro. Não tinha nada. Tá fechando, fiz negócio. Quando eu mudei lá, eu olhei. Eu falei, mas esse é o prédio. Que lá, há muitos anos atrás, eu havia dito que eu ia morar naquele prédio. E aí, muitos anos depois, eu encontrei, fiquei sabendo, posteriormente, que a mulher, dona daquele apartamento, mulher do rapaz, eles precisavam vender aquele apartamento, porque estavam construindo uma casa no condomínio, e ela, naquela noite, lá que antes de eu chegar na casa dela, ela olhou para o prédio, lá na rua Pedro Oliveira Costa, que eu morava, ela olhou naquele prédio e falou assim, poderia alguém daquele prédio vir aqui comprar meu apartamento? E é exatamente eu que morava no prédio da Pedro, fui lá e olhei o apartamento e comprei o apartamento deles. Fiquei sabendo anos depois. Né? Então, Deus age, para mim ele age. Nessa casa em que eu moro aqui, nessa casa onde eu estou morando, é uma história também parecida. Estou falando de coisas palpáveis, tá? Não vou falar nem de coisas que são subjetivas, vou falar de coisas objetivas. Quando eu trabalhei na agência da Caixa Econômica aqui em Prudente, na agência que eu trabalhava no banco, antes de ser advogado, um sujeito me deu um tombo muito grande de dinheiro. Porque eu paguei cheques dele, na confiança que ele me cevou, né? Foi me cevando. E aí, num dia, eu paguei e não tinha mais. Aí eu tive que pagar. Eu tive que pagar a Caixa Econômica para eu não correr risco. Né? Só que eu tinha um terreninho, lá numa vila, aqui da Vila Bela Vista, e que foi necessário eu vender na Bacia das Almas o terreno para eu poder quitar aquela dívida do cara lá na Caixa Econômica, quitei, tranquilo, sossegado. Né? E aí, só que um dos dias que eu cobrei esse sujeito, que eu vim para acertar lá, para ver se realmente eu ia receber ou não, eu consegui o endereço dele, e eu cheguei numa casa, subi a rua 12 de outubro, cheguei numa casa, que era uma casinha de madeira, em que eu chamei, a mulher dele apareceu, e a mulher dele já estava desacursoada, que não tinha geladeira, que não tinha sofá, que não tinha mais nada na casa dele, tinham levado tudo. Só tinha a cama e o fogão. Né? Eu falei, bom, então não tem mais nada. Perdeu. Isso foi lá em 1990, 1988, 89, 90. Agora, no ano de 2010, eu precisava comprar um terreno que eu queria construir uma casa. Aí, um amigo
que era corretor, foi oferecer um terreno para mim. Ó, tem um terreno bom de 500 metros quadrados que vai te interessar. Ele me trouxe um terreno, estava cheio de mato e tal. Comprei o terreno. Tinha uma casinha de madeira em cima desse terreno, bem na frente da rua. Aí, comprado, já escriturado, eu olhei naquela casa de madeira. Falei, gente, essa casa de madeira era onde aquele sujeito que me deu o tombo morou. Ele alugava essa casa. Foi aqui que eu vim buscar, que eu passei a conta para cima. Eu disse para ele naquele dia, falei, olha, Alberto, eu não vou receber essa conta de você, porque nunca você vai me pagar. Então, a partir de hoje, você não me deve mais nada à minha pessoa. Se acerte lá para cima. Se um dia você quiser pagar, não paga para mim, não. Paga a Constituição, paga para quem você quiser. Porque eu não quero receber mais. Eu vou receber de outra forma. E eu recebi muito de outra forma. Né? Tanto que depois eu comprei o terreno aqui, construí uma casa boa, que eu moro aqui hoje. Né? Comprei em 2010, a partir de 2008, não, 2010, 2008, 2009 eu comecei a construir aqui. 2019, 2018, 2019 eu comecei a construir, agora ela está nova, essa casa aqui. Eu construí em cima desse terreno que eu recuperei aquele terreno que eu perdi lá, que lá não vale mais nada. É muito pouco, perto assim. É muito bonito a tua história de vida, a tua relação ao longo da vida com Deus. E o meu canal, a gente trabalha meio comprimido pelo tempo, e a gente está caminhando para o final desse bloco, mas eu queria que você falasse para mim o que me chamou a atenção quando eu vi a primeira vez, a seu respeito. Eu vi que eu tinha aí um homem de Deus, um homem que se relaciona com Deus. E eu queria que você falasse um pouco sobre o canal. Você está estudando hebraico numa universidade de Israel. Eu queria que você concluísse esse bloco falando do teu canal e desses teus estudos que são tão interessantes para o entendimento da Bíblia, né? Você está fazendo hebraico, não é isso? Eu estudo hebraico há mais de 10 anos. Tá? Você fala fluentemente ou não? Não. O hebraico não é uma língua assim que você chega falando, não. Né? Até porque não tem muito com quem conversar. Né? Hoje eu converso com algumas pessoas e outra. A escrita, o meu teclado, eu tenho um teclado aqui puxando, que ele é um hebraico. Opa! Ele Caiu? Não, tá bom, tá no ar, tá normal. Tá. Aqui, ó, eu tenho um teclado que ele é totalmente em hebraico. Por quê? Para eu poder escrever em hebraico, senão não dá, né? Aí, mas eu estudo já há muitos anos. Né? Você estuda um pouco de aramaico também? Não, só hebraico. É o hebraico moderno. O hebraico moderno hoje que é diferente do hebraico bíblico. Uhum. Deixa um pouquinho, né? E eu estudo já há muito tempo e por conta de que eu estudei? Eu estudei hebraico porque eu prometi para mim mesmo que eu voltaria. Em 2010 foi a última vez que eu fui a Israel. Eu prometi para mim mesmo que eu iria de 10 em 10 anos a Israel, a Jerusalém, né? Porque o Salmo diz que todo ano você tem que ir a Jerusalém, né? Então eu não vou de ano em ano, eu vou a cada 10 anos. E esse ano não vai dar porque o coronavírus impediu, né? Não vai ter condição esse ano, sem chance, né? Aí você criou um canal, não é isso? No YouTube? Aí eu criei um canal, porque o que eu criei? Eu comecei a montar um curso para ensinar as pessoas a lerem a Bíblia. E cada um lê do jeito que quer, interpreta do jeito que quiser. Mas as pessoas não sabem o que está escrito. Tá? Então, como eu disse lá, né, que o nome de Deus é um tetagrama com 4 letras, e as pessoas traduziram para Yahvé, Javé, né, bem entenderam. Mas ali não está escrito isso. Ali está escrito Yod, Rei, Vav e Rei. Não está escrito outra coisa. E como é estruturado esse teu curso? Como é que é a estrutura dele, assim? Não tem estrutura. Não, é o seguinte, eu comecei, como eu descendente de judeu, a gente tem que pensar bem como se faz as coisas. Eu comecei agora, eu estou fazendo, gravando vários áudios, assim, de 10 minutos, 15 minutos, em que eu estou fazendo a leitura
do Gênesis. Primeiro eu fiz uma estrutura da Bíblia, mostrei como é que ela é, mostrei a estrutura do que é sagrado, do que é canonizado, né, do que faz parte do cânon. Né? A Bíblia hebraica tem 39 livros, são a Torá e os profetas e os históricos, e a Bíblia católica tem 73, né? E a Bíblia protestante tem 66, porque ela retira 7 livros, que também não foi aceito do Antigo Testamento, que também não foi aceito pelos judeus. Né? São considerados apócrifos, né? Apócrifos. Né? Por que é considerado apócrifo? É porque eles não quiseram colocar na Bíblia. Né? Alguém teve a ideia, não quero colocar, então acabou. Do mesmo jeito que... Não vou polemizar, eu nunca faço isso, mas consideram que não são revelados, mas vamos deixar quieto, vamos deixar quieto. Tá bom, não é revelado. Tá bom. Deixa eu voltar numa coisa aqui, Verdes Trigos. Você está focado mais em Gênesis nesse momento no canal? Neste momento eu estou lendo Gênesis. Por quê? Porque eu estou traduzindo, eu estou mostrando para as pessoas o que está escrito. Por exemplo, na primeira frase, está escrito Bereshit bara Elohim. Bereshit a pessoa já fica sabendo que o B é uma preposição no. Reshit é começo, princípio. Reshit também é a raiz da palavra Rosh. Rosh é cabeça. Tá? Rosh, isso aqui é Rosh. Cabeça. Começo, cabeça. O ano novo em hebraico é Rosh Hashanah, que é cabeça do ano. Então, o primeiro dia do ano é Rosh Hashanah, cabeça do ano. Então, tem a palavra cabeça, Rosh, tem o Bereshit, tem a raiz do Rosh, cabeça. O Bará são 3 letras hebraicas que são as mesmas letras existentes do Bereshit, o Berê. Né? Bet, Resh e Aleph. No Bará, da mesma letra. Então, 3 letras iguais para o início e o Bará. O Bará é o verbo criar, mas não criar no sentido de que eu criei uma obra-prima, né? Eu fiz uma obra. Não. É o criar do nada. Não existia nada e começou ali. No começo, criou tudo. E como chama o seu canal? É o Henrique Chagas mesmo. Henrique Chagas? Verdes Trigos. Se alguém escrever lá no YouTube Henrique Chagas, Verdes Trigos, vai achar. Verdes Trigos você acha. Legal. Você tem algum livro escrito? Aí é da área do direito, tá? Eu tenho livros escritos, sim. Eu tenho livro na área do direito, que eu escrevi, lancei um ano passado, inclusive, para encerrar minha carreira como advogado. E tenho livro também de poesia, tenho livro de uma participação numa antologia chamado Roda Viva, Roda Gigante, em homenagem ao Chico Buarque de Holanda. Participação no Roda Viva? Uma antologia chamada Roda Viva, Roda Gigante, que foi feita em homenagem à música do Chico Buarque de Holanda, e eu participo dessa uma parte nessa antologia. Como é que você se posiciona? Isso aqui eu acho que eu vou editar, depois eu vou ver essa pergunta. Como é que você se posiciona politicamente? Politicamente eu sou humanista acima de tudo. Né? Eu sou um sujeito que quero ver as pessoas viverem e não morrerem. Tá? Já é uma fala muito revolucionária no momento em que nós estamos vivendo. Você entende que Cristo foi um preso político? Foi. Ok. Você entende que João Batista, pelo fato dele andar no deserto, provavelmente ouvindo a voz, ouvindo o vento, ele era de uma linhagem sacerdotal e ele recusava se alimentar dos alimentos que os sacerdotes tinham direito. Você entende que isso era revolucionário? Muito revolucionário. Eu falei que eu vou editar, mas eu acho que eu não vou editar. Vou deixar. Não. Você pode deixar. Então, politicamente, eu sou a favor da vida. E todos aqueles que são a favor da vida sofrem consequências drásticas. Porque o mundo é a favor da morte. Você vê que o mundo está mandando arminha assim, ó, arminha. Isso para matar. Isso não é para viver. Verdes Trigos, muito, muito agradável. A gente começou no entardecer, entramos aqui na noite.
proseando. Para mim, isso é mais uma prosa do que qualquer uma outra coisa. É um aprendizado conjunto, né? E eu queria que você falasse como é que você sentiu esse nosso bate-papo, se era mais ou menos na linha que você queria, ou se te surpreendeu pela informalidade. Queria que você falasse um pouco. É muito bom falar na informalidade, né? Como eu não tenho parâmetro do que vai acontecer, eu estou terminando, e você falou aí de inspirado ou não, eu estou escrevendo um Apocalipse. Né? Eu tenho livros escritos, estou escrevendo 2 livros, que eu estou falando, estou escrevendo um livro que é um romance, que eu vou colocar o título de Terra Prometida, ou qualquer coisa parecida com isso. E o outro livro é um Apocalipse, né? O Apocalipse de Ulisses Abraham. Ulisses, um nome grego, e Abraham, um nome judaico. Né? Então, o meu personagem, Ulisses Abraham, ele tem a mesma coisa que João, ele vê o futuro, mas o futuro que acontece agora. É um romance? O romance é o Terra Prometida. Esse Apocalipse é um livro bíblico. Eu estou escrevendo um livro bíblico. É como se fosse a Bíblia. Deus disse. E eu começo a escrever. Agora... Você é corajoso, hein? Eu até mandei para você o que eu dei uma palestra esse tempo atrás sobre a literatura apocalíptica. Então, para falar do Apocalipse de João, eu puxei o meu Apocalipse. Eu comecei assim, revelação do vivente. Ou seja, como é que é Deus? Nós não sabemos, ninguém viu. Tá? Ninguém viu, talvez Moisés disse que viu, mas tudo bem. Eu digo ali, coisas que acontecem, então meu personagem recebe uma revelação e aí eu misturo Homero, um monte de coisa que eu vou falando, e até no momento em que meu personagem chega numa cidade chamada Revel. Revel é a palavra hebraica que significa nada. Quando o Eclesiastes, Coelete, que escreveu o Eclesiastes, ele vai dizer que aqui na Bíblia é traduzido para vaidade, que não tem nada a ver de vaidade. A palavra não é vaidade, é nada. A palavra traduzida corretamente é nada. Quando diz assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ele diz o seguinte, nada do nada, tudo é nada. Tá? É isso o significado. É o nonada do Guimarães Rosa. Tá? Então, por isso que eu coloquei o nome da cidade de Revel, né? Porque é um lugar que não é nada. Porque nós não somos nada. Nós nos achamos muito importantes, até diante de Deus. Tem gente que dá ordem a Deus, faça tal coisa. Quem somos nós para dar ordem a Deus? Né? Eu vejo aí pastores que pregam, faça isso, faça aquilo. Mas, meu Deus, quem sou eu? Nós não somos nada. Né? Nós somos pó. E ao pó nós voltaremos. E enquanto nós tivermos a respiração, o Deus que nos inspira a viver, né, nós vamos viver. Então, esse Apocalipse que eu estou escrevendo, né, é um livro que você vai dizer, não é revelado, não é sagrado. Quem disse para você? Pois eu vejo aqui pedaços em que eu escrevi, em que eu olho assim e falo, Jesus, como que eu escrevi isso? Quem me disse que eu devia escrever isso? Por exemplo, vou ler um pedacinho aqui. Estava acontecendo que o meu personagem Ulisses chegou nessa cidade de Revel, estava tendo um enterro do filho da hospedaria que ele ia ficar, que a hospedaria se chamava Estalagem Osso de Búfalo. Eu coloquei esse nome. Né? Perguntou pelo dono da estalagem, ele falou, foi enterrar o filho. Né? O rapaz atendeu. Aí, vou ler agora. Ele ofereceu uma bebida destilada de uva, experimentou por mera educação, contudo, como estava de estômago vazio, começou a sentir uma certa vertigem. Deixou sua mochila na recepção e foi acompanhar o enterro. Aproximou-se do pai enlutado, olhou compadecido. Morreu de câncer? Perguntou. Ele respondeu sem respirar. Um câncer de pâncreas.
Silêncio eloquente. Desnecessário quaisquer outras explicações, da mesma forma que é desnecessário um câncer para morrer. Precisa de câncer para morrer? Não precisa. O coração sufista, porque o cara é sufista, do albanês, buscou compreender a morte através da quietude. Ele resmungou baixinho. É a morte quem morre, não a vida. A vida nunca toca a morte. A morte é uma ilusão. É apenas a porta de saída deste mundo. Dos seus olhos lacrimejantes destilava imensa dor, maior que somada às 12 vezes em que foi preso pela ditadura comunista. Muitos foram mortos e ele sobreviveu para ver o filho morrer de câncer. A morte é uma ilusão. A vida não toca a morte. Compadecido daquele que nunca vira antes, uma lágrima emudeceu os olhos secos de Ulisses. Remoendo suas culpas, seu ressentimento e sua alma calejada diante do morto e do pai lutado, Ulisses sentiu-se como um fugitivo, igual ao profeta Jonas, que fugiu para Tarsis. Pensa que está indo para algum lugar, mas está fugindo. Claro, é impossível fugir. Está no fim do mundo e é preciso enterrar os mortos. Que mortos, pensou o cético. Chorou pelo morto. Seu choro é profundo e sua alma, quem chora, embalada por cantos ancestrais, ininteligíveis, por rezadeiras que, em meio ao choro de um morto que não lhes pertence, ficavam baixinho cantando um cântico fúnebre, e os seus pensamentos são reflexíveis. Não existe solidariedade na morte, nem no câncer, já diziam os mineiros. Mesmo querendo, é impossível morrer pelo outro. Contudo, a morte não toca a vida. E nas profundezas da sua solidão, Ulisses sentiu um enorme frio na barriga, um desespero de alma e um enorme vazio. E lembrou-se de sua família, da qual sequer viu o enterro. Colheu pedras ao redor e as colocou no túmulo do morto. Dispôs 2 pedras maiores por papai e por mamãe, no centro outras pedras menores. Então, dirigindo o seu próprio ritual, Ulisses, agachado junto ao túmulo, tocou várias vezes em cada uma das pedras, nomeando-as de acordo com as suas lembranças, despediu-se de cada pedra como se estivesse enterrando o seu passado, dando-lhe cerimônia fúnebre digna. Levantou-se, espantou seus pensamentos. Todos os enterros são iguais. A morte espera por todos e não há qualquer sabedoria na cova que nos aguarda. Mas a morte não toca a vida. A morte é uma ilusão, copiou o resmungo do albanês. Que venham coisas novas, sempre desejou. Agora quer mais? Quer saber mais o que acontecerá. E não há nada de extraordinariamente novo sob o sol. Desde que o mundo é mundo, nada de novo acontece. Entretanto, dizem aqueles que sabem que sabedoria é melhor que tolice, porque são sábios, porque se fossem tolos, nada diriam. Então, eu fico aqui olhando o seguinte: como é que eu fui escrever isso? Da onde eu fui tirar isso? Se isso não é algo que me vem de uma inspiração. Muito bem. Então, você vai dizer, mas o que foi inspirado? Eu vou dizer o seguinte: tem esse monte de livros apócrifos. Existiam alguns livros que a Igreja Católica tirou do cânon e que eram considerados pelos apóstolos como sagrados. O Evangelho de Tomé, por exemplo, é um evangelho lindíssimo, o Evangelho de Tomé. É chamado de Quinto Evangelho. Mas a Igreja não colocou no cânon. Mas os primeiros cristãos lá liam o Evangelho de Tomé e queriam que fosse acrescentado no cânon. Mas perdeu a eleição. A votação perdeu e ficou fora do cânon o Evangelho de Tomé. E a Igreja escondeu. Nós só ficamos sabendo da existência do Evangelho de Tomé, do Evangelho de Judas, do Evangelho de Maria Madalena, com as descobertas das grutas de Qumran, né? Com os achados dos escritos de Qumran. O Evangelho de Judas mesmo. Aí você fica lá, você começa a ver. Bom, no Evangelho de Mateus e Marcos e Lucas, está escrito lá que Judas
revoltado e de remorso com relação a ter entregue Jesus para morrer na cruz, se enforcou numa árvore lá no monte, no Num vale. deles fala que se enforcou, no outro fala que ele arrebentou tudo aqui. Pois é. Só que Judas escreveu um evangelho, amigo. Eu nunca vi morto escrever evangelho. Só com o evangelho. Ok. Só que o evangelho de Lucas foi o primeiro que foi escrito. Foi no ano 50, entre 50 e 60 depois de Cristo foi escrito. E é um dos que não foi testemunho ocular. É. Ele era médico e não foi testemunho ocular dos fatos. Exatamente. E aí ele escreveu isso. Quem disse que esse livro, essa parte é revelado? Quem disse que isso foi inspirado por Deus? Quem disse que o mundo foi feito em 7 dias é revelação? Por exemplo, por que essa parte da literatura sacerdotal, né, foi escrito no ano 600 a.C., mais ou menos, quando na Babilônia, os sacerdotes do templo tinham interesse, muito interesse no guardamento do sábado. Nada melhor do que você colocar um jabutizinho ali para dizer que Deus criou o mundo em 7 dias, que descansou no sábado. Para que todos descansem no sábado. Olha que jabuti bacana para colocar ali no texto. Você está falando de interpolações, né? Sim, mas tem tanta coisa que foram colocadas, que são coisas extremamente humanas, que não tem nada de revelação. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa, Verdes Trigos. Como eu te falei, a gente administra o tempo aí, então eu trabalho meio comprimido pelo tempo. Quero te falar que foi extremamente interessante conversar com você, conhecer a tua história de vida, conhecer a tua forma de pensar. Eu costumo falar para todos que eu bato papo que eu não emito opinião. Muitas vezes eu me alinho, outras vezes não, e essa diversidade me encanta. Então, você citou aí o Guimarães Rosa, tem outro cara aí que quando eu subir, está na ilha de edição, você vai querer assistir. O cara desenvolveu uma tese de mestrado, depois de doutorado, buscando o diálogo entre a teologia e o Guimarães Rosa. Você vai gostar muito. Então, assim, eu queria te agradecer por esse tempo que a gente passou junto, por esse papo aí extremamente agradável e desejar muito sucesso para o teu canal, para a tua vida daqui para frente, né? Você saiu da Caixa tem pouco tempo. Eu saí do Banco do Brasil tem 13 anos. Eu tenho esse rosto de criança, de menino, mas eu já tenho um certo tempo de estrada. Então, eu quero te agradecer bastante. Um abração. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar contigo, né, e te conhecer mais de perto, né, eu te conheço e te encontro por causa da Universidade Caixa, né, por causa dos treinamentos, e aí também essa faceta minha, meio religiosa, que é religião, não de religião, mas da minha espiritualidade. Eu acho que essa é uma coisa muito mais importante, que é a espiritualidade, é a busca de Deus. E eu estou fazendo realmente esse canal no YouTube de ensinar a Bíblia, em busca da espiritualidade mesmo, sabe? Agora, tem outras coisas que no meu canal também eu vou colocar de ensinamento de cultura, da nova cultura da transformação digital, que eu estou preparando aí, das competências e tudo mais. Esse é um assunto para meio profano. Mas uma amiga minha me chama o seguinte, que você é um cara extremamente sagrado, mas você também é muito profano. É a velha dialética. É verdade. Aliás, o cristianismo que se professa nas igrejas protestantes e nas igrejas católicas tem um pé muito firmado na dialética de Platão. Mas esse é papo para outra conversa. Esse é papo para filósofo. Tá, joia. Um abração, viu? Fica com Deus. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Derrita outra.